Dizem que o dinheiro não compra amor. Mas às vezes é ele que o vende. Em prestações, uma fatura de cada vez. Era uma manhã de domingo. A luz entrava suave pela janela. O cheiro do café misturava-se com o som distante da cidade acordando devagar. Eu estava sentado à mesa da cozinha, com o portátil aberto e uma pilha de papéis ao lado. Aquela pilha era inocente, até que deixei de acreditar nisso. O extrato do cartão de crédito piscava no ecrã como uma confissão. 847 euros. Um mês. Restaurantes caros. Lojas de roupa. Um rooftop novo no centro. O mesmo onde as amigas dela gostavam de fazer stories com filtros dourados e copos de espumante. Não fiquei zangado. Juro que não. Foi só um aperto no peito, aquela sensação de, outra vez não. Respirei fundo. E chamei-a. Amor. Podemos falar sobre isto um bocadinho. Ela apareceu no corredor, ainda com o robe, cabelo preso, o olhar distraído. Peguei no papel, sentei-me e continuei com calma. Só queria entender. Combinamos guardar dinheiro para as obras da casa, e estou a ver aqui alguns gastos grandes. Queres que falemos sobre isso? Silêncio. Aquele silêncio antes da tempestade. Ela franziu o sobrolho, como se eu lhe tivesse pedido para resolver uma equação impossível. E depois, o tom mudou. Frio, cortante. Estás a querer controlar tudo o que eu gasto agora. Eu também trabalho. Também tenho direito a divertir-me. Sinceramente, estás a ser controlador. E isso não é nada atraente. Controlador. A palavra ficou a ecoar. O tipo de palavra que não se diz por engano. Não levantei a voz. Apenas olhei para ela, tentando perceber quando é que deixamos de ser nós, e passamos a ser dois lados de uma conta bancária. Não é sobre controlar, respondi. É sobre planeamento, sobre confiança. Mas ela já tinha desligado a conversa. Literalmente. Virou costas, pegou no telemóvel, e desapareceu no quarto. Durante o resto do dia. Não houve mais nada. Nem um olhar. Nem vou sair. Nem o som dos talheres à mesa. E foi aí que percebi. O silêncio dela não era um momento de raiva, era uma arma. Nos dias seguintes, tornou-se rotina. Ela passava por mim de manhã como quem passa por um móvel. O café dela no micro-ondas. O meu já frio. Ao jantar, 2 pratos separados. 2 televisões ligadas em quartos diferentes. O amor não acaba de repente, evapora-se. Gota a gota, gesto a gesto. Eu tentava quebrar o gelo. Como correu o trabalho? Um grunhido. Queres jantar fora? Um olhar vazio. E foi então que percebi a ironia cruel. Ela tratava-me como se eu não existisse. Mas as minhas mãos continuavam a pagar tudo o que fazia com que ela se sentisse viva. O silêncio dela custava caro. E o mais estranho. Ela sabia disso. Há discussões que partem pratos. E há outras que partem pessoas, em silêncio. Naquele momento, ainda pensei que fosse apenas um episódio. Uma birra passageira. Mas o amor, quando se habitua ao desprezo, deixa de ser amor e passa a ser resistência. Eu só não sabia que a resistência dela estava prestes a transformar-se em provocação. E que, 2 semanas depois, o silêncio ia dar lugar a algo ainda mais humilhante. Um jantar de aniversário, onde eu não era convidado. Achei que o pior já tinha passado. Mas às vezes, o verdadeiro golpe vem disfarçado de celebração. Há silêncios que matam devagar. E há outros que te preparam para o golpe final. Na segunda semana daquele silêncio insuportável, aprendi a reconhecer o som da solidão. O ranger da porta do quarto quando ela saía. O fecho da mala, o salto no chão, o cheiro a perfume caro. Tudo nela gritava, vida normal. Menos o facto de que já não havia vida nenhuma entre nós. Foi numa dessas manhãs, enquanto eu trabalhava no escritório de casa, que eu ouvi ao telefone com a mãe. A voz dela, doce, ensaiada, a mesma que usava quando queria parecer perfeita. Sim, mãe, já reservei o restaurante, o novo steakhouse, aquele com a sala privada. Vai ser lindo. Convidei o pai, o mano, os primos. Vai ser um jantar inesquecível. E depois, silêncio. Porque o nome que não apareceu nessa lista foi o meu. Fiquei ali, de pé, encostado à porta, com o coração a bater como se tivesse ouvido uma traição.
Não foi infidelidade, foi algo pior, indiferença total. Ela planeava o próprio aniversário, o jantar, os convidados, o menu. E o marido, o homem que sempre pagou a conta, simplesmente não existia. Pesquisei o restaurante. 60 euros por pessoa, 15 convidados. Mais vinhos, sobremesas, gorjeta, 1000 euros, no mínimo. O mesmo valor que tínhamos prometido poupar para consertar o telhado que pingava há meses. E foi ali que percebi. Ela não queria um jantar. Queria um palco. E eu seria o idiota que financiava o espetáculo. Naquele sábado, enquanto ela subia as escadas com um vestido novo e um sorriso que não era para mim. Eu vesti a minha camisa mais simples. Peguei nas chaves e saí. Sem gritar, sem explicar, sem deixar bilhete. Dirigi até um bar desportivo do outro lado da cidade. Pedi uma cerveja, um hambúrguer, e sentei-me em frente a um ecrã gigante que mostrava um jogo que eu nem queria ver. Mas pela primeira vez em 2 semanas, senti paz. Paz por não ter que lutar sozinho numa guerra que ela fingia não existir. O telemóvel começou a vibrar às 7h30. 1, 2, 3 chamadas. Deixei tocar. Na 4ª tentativa, atendi. Onde estás? A voz dela soava aguda, cortada pela música e o tilintar dos copos. Podia ouvir as vozes da família dela ao fundo. O riso, a conversa, os brindes. O jantar perfeito, exceto por uma cadeira vazia. Estou a jantar, respondi com calma. A jantar onde? Estás a brincar comigo? Toda a gente pergunta por ti. Engraçado, disse eu. Durante 2 semanas fiz parte do mobiliário da casa. E agora, de repente, faço falta. Do outro lado, ouvi o som dela a afastar-se do barulho. A respiração acelerada. Estás a fazer-me parecer uma idiota diante da minha família. Não, amor, disse eu. Tu é que escolheste isso. Planeaste uma festa inteira sem sequer me mencionar. Achei melhor poupar-te o embaraço e o dinheiro. Silêncio. Um daqueles silêncios que não magoam, libertam. Há momentos em que o respeito por ti próprio vale mais do que qualquer desculpa que esperavas ouvir. Ela começou a chorar. Mas eram lágrimas de raiva. Não de arrependimento. Estás a ser cruel. Estás a arruinar o meu aniversário. Não. Estou apenas a não financiar o teatro onde fui apagado do elenco. Desliguei. Voltei a olhar para o ecrã. O jogo continuava. É pela primeira vez. Percebi que o vazio que eu sentia não era o fim. Era o início de algo que ela não esperava, a minha independência emocional. Mais tarde soube, pelo irmão dela, que a mesa inteira ficou em choque. Que ela inventou 3 versões diferentes da minha ausência. Doença, trabalho, dor de cabeça. 3 mentiras em 30 minutos. E cada uma soava mais fraca do que a anterior. Enquanto eles comiam, eu descobri algo novo. O silêncio dela já não me definia. E pela primeira vez, o peso da culpa mudou de lado. Achei que o constrangimento daquela noite fosse o fim. Mas o verdadeiro colapso começou no dia seguinte. Quando a verdade decidiu atender o telefone. Mentiras não nascem grandes. Começam pequenas, ditas para evitar uma vergonha. E acabam por destruir o pouco respeito que ainda restava. O domingo amanheceu calmo. Eu estava na cozinha, a fazer café, quando o telemóvel vibrou. Mãe dela. Por um segundo, pensei em não atender, mas havia algo naquele nome no ecrã que pedia coragem. Bom dia, querido. Como te sentes? A voz dela vinha envolta em cuidado e desconfiança. Estou bem, obrigado. Por quê? É que, ontem foi estranho. Ela disse a toda a gente que não foste ao jantar porque estavas doente. Olhei para o chão. Doente. De certa forma, sim, cansado de engolir silêncio e fingir normalidade. Mas não doente como ela dizia. Não, estava ótimo. Jantei no Murphy's, um bar desportivo. Vi o jogo. Comi um hambúrguer. Do outro lado, silêncio. Depois um suspiro longo. Então, ela mentiu. Aquela frase, dita com tanta calma, soou como um eco a atravessar a casa. Pela primeira vez, alguém fora do nosso casamento ouvia o mesmo vazio que eu. Contei tudo. As 2 semanas sem uma palavra. O cartão de crédito. O jantar secreto. A indiferença. Ela não me castiga com discussões. Castiga-me com ausência, disse eu.
Do outro lado, ouvi a mãe dela respirar fundo. Isso não é amor, meu filho, é poder. Quando uma mentira chega aos ouvidos errados, deixa de ser defesa e torna-se espelho. No final da conversa, ela prometeu que ia falar com a filha. E falou. Na segunda-feira, o irmão dela ligou-me. A voz dele vinha carregada de hesitação. Ela ligou-me a pedir dinheiro. Disse que precisava de 1.500 euros para arranjar o carro. Carro? Perguntei, surpreso. O carro está perfeito. Não há reparação nenhuma. Pois, eu também achei estranho. Quando pedi um orçamento, ela desligou. Senti o estômago apertar. Liguei o portátil. Entrei na conta bancária. E lá estava, uma compra de 430 euros numa boutique. O tal conserto do carro. As mentiras dela não precisavam de sentido. Só de cúmplices dispostos a acreditar. Chamei-lhe ironia, mas o que senti foi outra coisa. Tristeza. Aquela tristeza densa de quem percebe que o problema já não é o dinheiro. É o que ele revela, a ausência completa de respeito. Mais tarde, o irmão voltou a ligar. A mãe está destroçada. Disse que nunca viu a minha irmã assim. Que parecia uma adolescente a ser apanhada numa mentira. É isso que é, respondi. Um castigo disfarçado de orgulho. E naquele momento, algo dentro de mim partiu. Mas não foi o amor. Foi o medo de perdê-la. Porque percebi que quem vive a mentir, vive longe, mesmo quando dorme ao teu lado. A verdade bateu à porta naquele domingo. E o som que fez foi o de um espelho a partir-se. O eco dessas mentiras espalhou-se rápido. Agora, a mãe já duvidava das palavras da filha. O irmão também. E o império de silêncio que ela tinha construído começava a ruir. Tijolo por tijolo, palavra por palavra. Naquela noite, olhei para o teto do nosso quarto e pensei: talvez a única forma de curar isto seja deixar o castigo voltar-se contra quem o criou. É sem saber, foi exatamente isso que o destino fez nos dias seguintes. Quando o silêncio dela finalmente encontrou um limite. Porque há um ponto em que o amor já não pede explicações, exige respeito. E eu estava prestes a descobrir até onde estava disposto a lutar por isso. Toda relação tem um ponto de ruptura. E às vezes, o que parte não é o amor. É a ilusão de que o outro ainda o respeita. Era quarta-feira à noite. Eu estava a preparar o jantar, massa simples. Silêncio habitual. Quando ouvi a porta bater. Ela entrou, deixou a mala cair no chão. E pela primeira vez em semanas, falou. Precisamos de conversar. A voz vinha dura, fria, como quem acusa, não como quem pede. Sobre o quê? Perguntei, sem levantar os olhos do fogão. Sobre esta situação ridícula que criaste. A minha mãe mal fala comigo. O meu irmão anda a fazer perguntas idiotas sobre dinheiro. E tudo por tua culpa. Por minha culpa. Sorri com uma calma que, há uns meses, eu não teria. Curioso. Achei que fosse por mentires à tua família sobre um carro que nunca esteve avariado. O rosto dela empalideceu. Como é que sabes disso? Ele ligou-me. Quando pedes 1.500 euros para um concerto imaginário e, no mesmo dia, gastas 430 numa boutique. As pessoas começam a somar. Silêncio. Mas desta vez, não era o silêncio dela, era o meu. O de quem já não tem medo de perder. Há silêncios que sufocam. E há outros que finalmente te deixam respirar. Ela cruzou os braços, defensiva. Eu não tenho de justificar as minhas compras a ti. Quando as pagas com mentiras. Tens. Estás obcecado com dinheiro. Controlador. Como sempre. E tu estás obcecada com poder. Chamas-lhe liberdade. Mas o que queres é nunca ser contrariada. A sala ficou pequena, densa, como se o ar tivesse peso. Do outro lado da mesa. Ela parecia mais frágil do que nunca, mas o orgulho mantinha-a de pé. Então é isto? Perguntou. Vais atirar 8 anos de casamento pela janela por causa de uma fatura? Não, respondi. Por causa de respeito. O dinheiro é só o sintoma. O problema é o que fazes quando alguém te pede honestidade. Ela respirou fundo. O olhar vacilou. Talvez eu tenha exagerado. Não é, talvez. Tu exageraste. 3 semanas sem uma palavra. Um jantar onde me apagaste da tua vida.
Mentiras aos teus pais e ao teu irmão. E agora, queres que eu finja que nada aconteceu? Respeito não é dizer, desculpa. É mudar antes que o outro se canse de esperar. Ela desviou o olhar. Então o que queres de mim? Um pedido de desculpas. Não. Quero que entendas que os teus atos têm consequências. E que, se voltares a tratar-me como alguém descartável, não estarei aqui para te lembrar quem eu sou. A voz dela tremeu. Pela primeira vez. Estás a ameaçar-me? Não. Estou a avisar-te. A frase caiu no meio da sala como uma sentença. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Depois, num impulso de raiva e medo, gritou: Talvez eu deva ir embora. Então vai. O som do relógio na parede marcou os segundos seguintes. 1, 2, 3, o tempo exato que ela esperava que eu recuasse. Mas eu não recuei. Ameaçar partir só funciona quando o outro ainda tem medo de te perder. Ela ficou imóvel. O olhar vazio, o orgulho partido. Subiu as escadas a chorar. E eu deixei-a ir. Não por frieza, mas por fim. Naquela noite, sentei-me no sofá e percebi algo que nunca tinha tido coragem de admitir. Eu não queria o fim do casamento, queria o fim da humilhação. E às vezes, isso são duas coisas diferentes. Quando adormeci, o quarto estava metade vazio, e, estranhamente, pela primeira vez em muito tempo, respirei leve. Achei que aquela noite fosse o fim. Mas o verdadeiro teste de respeito ainda estava por vir. Quando o orgulho dela encontrou a realidade. O orgulho é uma armadura pesada. Protege-te por fora, mas vai-te afogando por dentro. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não o dela. O da ausência. A cama vazia. O armário aberto. Duas malas em falta. Ela tinha ido embora. Sem bilhete. Sem mensagem. Só o som distante de uma porta que se fecha para não ter de pedir desculpa. No início, senti o que não esperava sentir: alívio. Pela primeira vez em meses. Não havia tensão no ar. Nem olhares frios a atravessar o corredor. Mas o alívio dura pouco quando o coração ainda tenta compreender o que ficou para trás. À tarde, o telemóvel voltou a vibrar. Mãe dela. Outra vez. Atendeu, perguntei, já preparado. Ela chegou ontem à noite, com duas malas e uma história muito diferente da tua. Que história? Disse que a expulsaste de casa. Que a humilhaste. Que não a deixaste explicar-se. Suspirei. E acreditou nisso? Não, porque ontem à noite ela chorou, mas não de tristeza. Chorou de raiva. E eu conheço o choro da minha filha. É o mesmo de quando era adolescente e não conseguia o que queria. A verdade é que o tempo não cura o orgulho. Apenas o expõe sob luz diferente. A mãe continuou. Hoje de manhã tentou ligar a todas as amigas. Sabe o que descobri? Nenhuma quis dar-lhe razão. Ouvia em silêncio, o coração apertado, mas não por pena, por constatação. Diziam-lhe o mesmo. 3 semanas de silêncio não é amor. Planeares uma festa sem o teu marido não é liberdade. É egoísmo. Se queres respeito, começa por respeitar. Cada frase dela era um espelho partido. O mundo dela, o palco onde sempre tinha razão, começava a desmoronar-se. Enquanto a mãe falava, imaginei-a no quarto onde crescera. Sentada na cama, cercada pelas lembranças de uma vida que já não encaixava. O telemóvel a vibrar com notificações. Mas nenhuma mensagem de apoio. Só o próprio reflexo no ecrã. Devolvendo a pergunta que ela nunca quis ouvir. E se o problema fores tu? Às vezes, é preciso perder o público inteiro. Para finalmente ouvir a própria consciência. Nos dias seguintes, o silêncio trocou de casa. Agora era ela quem o vivia, não como castigo, mas como espelho. E foi nesse vazio que o orgulho dela começou, lentamente, a rachar. O irmão ligou-me na segunda-feira. Ela pediu-me para falar contigo. Disse que quer resolver, mas não sabe por onde começar. Respondi com calma. Diz-lhe que comece pelo início, a verdade. Quando desliguei, percebi que já não era o homem que tentava ser ouvido a todo o custo. Era alguém que tinha aprendido a esperar, sem se anular. No fundo, sabia que se ela realmente voltasse, não seria por conveniência, mas por crescimento. Porque o amor sobrevive a muitas coisas. Mas nunca há falta de respeito.
Naquela noite, sentei-me na sala e olhei para o espaço vazio onde costumava estar o riso dela. Pensei em tudo o que tínhamos sido, e no que ainda poderíamos ser. Se ela finalmente escolhesse a humildade em vez do orgulho. E foi aí, naquele instante calmo e quase sereno, que entendi. O verdadeiro poder nunca esteve em controlar, mas em saber quando deixar o outro aprender sozinho. Achei que aquele fosse o capítulo final. Mas o destino tinha reservado um último regresso. Não de derrota, mas de redenção. Alguns regressos não trazem desculpas. Trazem espelhos. Na terça-feira, ouvi o som familiar do motor no portão. 2 faróis cortaram a penumbra da tarde. E por um instante pensei que fosse só um eco do passado. Mas não. Ela estava de volta. 2 malas na mão. O mesmo perfume. Um olhar, diferente. Nem orgulho, nem raiva, só cansaço. Cansaço de lutar contra algo que já não fazia sentido. Podemos falar? Perguntou. Assente em silêncio. Ela pousou as malas. Ficou de pé na sala onde tínhamos vivido tudo: o amor, as brigas, o vazio. Estive a pensar em tudo o que disseste. Tinhas razão. Fiquei quieto. Já ouvira, tinhas razão, antes. Dito por conveniência. Mas desta vez, havia algo mais, um tom de rendição verdadeira. A diferença entre arrependimento e aprendizado está no silêncio que vem depois das palavras. Usei o silêncio como castigo. Confessou. Achei que me tornava forte, mas só me tornou cruel. E menti à minha família porque não queria admitir que estava errada. A verdade é que falhei contigo. Falhei conosco. As palavras dela pareciam pesar toneladas. Cada frase carregava o orgulho quebrado que eu nunca pensei ver. E o dinheiro? Perguntei. Ela baixou os olhos. Não era sobre o dinheiro. Era sobre sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Mas percebi que o que perdi foi o teu respeito. O amor não morre de falta de paixão. Morre de falta de honestidade. Houve um longo silêncio. Desta vez, não doentio, necessário. Um espaço entre o passado e o que poderia começar de novo. Quero tentar outra vez, disse ela, quase num sussurro. Mas de forma diferente. Diferente como? Sem castigos, sem mentiras. Com regras claras, e palavras quando doer. Olhei-a durante alguns segundos que pareceram eternos. Eu não quero voltar ao que tínhamos. Respondi. Quero começar algo novo. E se quiseres ficar, estas são as condições. Nada de silêncio. Nada de surpresas financeiras. Nada de me tratares como um inimigo. Ela assentiu, lágrimas contidas. Prometo. Promessas não chegam. Preciso de provas. Ela aproximou-se, devagar, e respondeu. Então dá-me tempo para te provar, com gestos. Não com palavras. Às vezes, para salvar um amor, é preciso aceitar que ele nunca voltará a ser o mesmo. 6 meses passaram. Hoje, ainda discutimos, claro que sim. Mas falamos. Ela aprendeu a usar palavras em vez de silêncios. E eu aprendi a escutar, mesmo quando a dor ainda faz eco. Há dias em que olho para ela e vejo a mulher que me magoou. Mas também vejo a mulher que teve coragem de me. O respeito não se pediu, construiu-se. E nesse processo, algo curioso aconteceu. Voltámos a apaixonar-nos. Não por nostalgia, mas pela versão um do outro que sobreviveu à verdade. O silêncio ensinou-nos o que o amor tinha esquecido. Que amar é permanecer. Mesmo quando é preciso reaprender a falar.